E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós iremos falar sobre um efeito muito legal que pode deixar o seu render ainda mais realista. Eu estou falando do displacement. Mas antes da gente falar propriamente do displacement, eu quero explicar um pouco sobre a diferença do bump, do normal map e também do displacement. O que são essas três coisas e para que servem essas três coisas? Vou começar da ordem do mais leve até o mais pesado. O mais leve de todos é o bump. O bump ele tem uma informação só de preto e branco, então escuro e claro. O Blender, se utilizando dessas duas informações de claro e escuro, vai dar a impressão de deslocamento de superfície. E é exatamente isso, impressão de deslocamento de superfície. Ele não faz nenhuma mudança na malha do seu objeto. Ele só vai se utilizar de artimanhas para te dar a impressão que ali tem um ponto mais alto e um ponto mais baixo, utilizando de luz e sombra e assim entregando esse efeito no seu objeto. O normal map também ele só dá a impressão de deslocamento de superfície, mas ele é um pouquinho mais pesado. E por que ele é um pouquinho mais pesado? Em vez dele utilizar a informação preto e branco, agora ele utiliza uma informação tridimensional, uma informação de X, Y e Z. E ele faz isso com a diferenciação de cores. O programa vai entender essas cores e vai saber em que normal ele vai colocar cada deslocamento. Por isso o normal map ele é um pouquinho mais pesado e em algumas situações pode entregar um resultado melhor. Já o displacement ele é diferente de todos os outros, porque em vez dele dar a impressão, somente uma falsa impressão de deslocamento, ele literalmente mexe na sua malha. Ele vai pegar a sua malha e fazer o deslocamento. Então ele fica com um resultado muito melhor em algumas situações. Por isso, em deslocamentos maiores, esse resultado pode ser muito melhor do que todos os outros métodos. Agora eu quero falar um pouco sobre em que situação você pode utilizar cada método. O primeiro método, que é o bump, eu indico que você utilize ele em objetos que têm deslocamento de superfície muito pequeno, por exemplo, plástico, MDF, objetos que têm essa textura, mas é uma textura bem pequena. Porque o bump ele não vai ter muita qualidade, mas nesse tipo de situação ele se encaixa bem. Já o normal map eu diria que é o meio termo. Se você está fazendo, por exemplo, ferro, algum metal riscado, tecido, essas coisas que tem mais ou menos um deslocamento médio, eu indico que você use o normal map. Já o displacement, eu indico que você utilize ele em grandes deslocamentos, por exemplo, pedra, parede de tijolos, esses deslocamentos que são mais robusto, mais rústico. Esse é o tipo de situação que seria ideal para você utilizar o displacement, porque ele vai fazer um deslocamento muito grande e o displacement vai dar conta de entregar uma impressão que aquele objeto é real. Então vai trazer um realismo muito maior para o objeto que você está aplicando esse displacement. E o displacement não é indicado que você utilize ele em objetos que têm deslocamento de médio para baixo, porque ele é muito mais pesado do que os outros. Por ele aumentar a complexibilidade da malha, ele se torna muito pesado tanto para renderizar, tanto para visualizar na viewport, e isso vai fazer com que você tenha um processo de trabalho mais lento e também uma renderização mais demorada. Então não indico que você utilize de deslocamento médio para baixo. Então espero que você tenha entendido e vamos para o vídeo. Para fazer o efeito de displacement é relativamente simples. Vou clicar aqui no objeto onde tem o material onde a gente vai aplicar esse efeito. Você consegue perceber aqui que a gente já tem o nosso mapa de displacement. Vou mostrar aqui para você. Ó, é um mapa de preto e branco, onde as áreas mais escuras vão ser o ponto mais baixo do meu displacement e as áreas mais claras será o ponto mais alto do meu displacement. Se você observar aqui, a gente está usando o displacement onde ele não vai modificar a minha malha. E isso não é um uso muito eficiente do displacement, ele ainda tem um potencial maior. Para a gente utilizar todo o potencial do displacement, eu vou vir aqui em Render Properties, eu vou alterar aqui a minha opção de Filter Set para Experimental, vou dar um Ctrl B aqui e para visualização do cycle só para a gente conseguir ver a diferença acontecendo. Pronto, a gente já tem a nossa visualização dos cycles, agora a gente precisa adicionar um modificador. Uma coisa muito importante que você deve se atentar aqui é que o modificador de Subdivisor Surface tem que estar abaixo de todos os outros modificadores. Se você deixar ele em uma posição que não seja essa, você pode correr o risco de o efeito não ficar como esperado.
Então você vai vir aqui em Subdivision Surface. Você pode mudar dessa opção para simples. Eu vou utilizar porque se você utiliza essa opção aqui, ele vai modificar a sua malha, ele vai suavizar as bordas da sua malha. E esse daqui não, ele só vai adicionar subdivisões no meio da minha malha. Ele ainda vai manter a estrutura básica da minha modelagem. E para isso eu vou utilizar o simples. E agora nós iremos ativar essa opção aqui, Adaptive Subdivision. Pronto, ainda não está feito o nosso efeito. Eu preciso vir aqui em Material Properties. Você consegue ver que o meu material ainda está exatamente do mesmo jeito. Para isso eu vou fechar aqui Surface, Displacement e vou vir aqui em Series. Aqui em Series você vai vir aqui na aba Surface, Displacement e ele vai estar Bump Only. Ele só vai utilizar o Bump, mas eu não quero que ele utilize somente o Bump. Eu quero que ele utilize o Displacement e o Bump. Então, Displace and Bump. Assim que eu clicar, o efeito já acontece. Você vê aqui na miniatura que o efeito já está acontecendo. Aqui você consegue ver que a minha malha está totalmente deslocada e com a força muito alta. O que a gente vai fazer é diminuir essa força. Se eu atualizar aqui a minha viewport, você já consegue ver que o efeito está acontecendo. Mas como você consegue ver, tá muito forte esse displacement e a gente não quer isso. O que eu vou fazer é diminuir essa força. Aqui a gente tem duas opções. A gente tem o mid-level, que vai ser o seguinte: como vai haver um deslocamento na sua modelagem, uma coisa que pode acontecer é que esses objetos podem ultrapassar outros objetos que estavam em contato com esse objeto, com o objeto que o displacement vai ser aplicado. E com essa opção você pode dar um offset nesse displacement. Assim você consegue ajustar da melhor forma possível objetos que estão em contato com o objeto onde você vai aplicar esse displacement. A escala é a força que você vai aplicar esse displacement. Para essa cena aqui eu já testei e a força ideal que eu achei foi 0,012. Essa é uma força que eu testei e achei ideal para esse tipo de situação. Cada situação terá um valor ideal diferente. Por isso que você vai ter que testar várias e várias vezes até achar o seu valor ideal. Eu vou confirmar o meu valor. Você já vê que já ficou muito mais fraco. Agora eu vou retornar a minha renderização. Se a gente aproximar aqui a nossa câmera, você já consegue ver o efeito acontecendo. Mas você pode dizer que esse efeito aqui não está muito legal. O que acontece é o seguinte: existe esse defeito entre aspas, que o que vai acontecer é que vai ficar muito grotesco na primeira visualização que você tiver. O que você vai ter que fazer é reiniciar essa visualização. Vou voltar para o modo sólido, voltei para o meu modo sólido e vou voltar para o modo de visualização dos Cycles novamente. Então a gente consegue observar que o nosso resultado ficou bem legal. Se acontecer aquilo lá de ficar estranho o deslocamento, você pode reiniciar a sua visualização para ver se vai melhorar. É um efeito que pesa bastante, consequentemente você vai ter um tempo de render muito maior, porque você está deixando a sua malha muito mais complexa, e quanto mais complexa for a sua malha, mais pesado vai ser para renderizar. E como eu disse, consequentemente você vai ter um tempo de render maior. Você sempre tem que tomar cuidado em deixar o Subdivision Surface embaixo de todos os outros modificadores, assim você não vai ter problema. Se você não quer mudar a modelagem base, onde você vai colocar esse efeito de displacement, sempre ative o simples, o modo simples. Assim ele vai manter a sua modelagem do jeito que estava e só vai deixar ela mais complexa. Outra coisa que você deve se preocupar é na orientação das normais. Se a orientação das normais estiver conflitante, se uma estiver virada para dentro ou outra virada para fora, isso vai fazer com que o seu efeito fique tosco. Pode acontecer de uma face retrair o efeito e outra de expandir o efeito, e assim não vai ficar muito congruente. Então sempre quando você for fazer um displacement, verifique se suas normais estão todas orientadas para o lado certo, que é o lado de fora. Depois de verificar essas etapas, aí você pode adicionar o seu displacement sem problema nenhum. É bom que sua modelagem esteja bem feita, porque se não estiver bem feita, pode ser que o Subdivision Surface não seja aplicado de forma eficaz. E não sendo aplicado de forma eficaz, o seu efeito também não vai ficar muito legal. Se você tomar cuidado com todas essas orientações, é bem improvável que dê algum problema no seu displacement.
Lembrando que também você pode utilizar o mapa de Ambient Occlusion que vem em algumas texturas que você baixa na internet e é muito simples de utilizar ele. Você vai misturar ele com o Multiply, com a sua textura principal de cor, e isso você vai ter que colocar o Ambient Occlusion sempre embaixo e ali você regula o valor que você quer que esse Ambient Occlusion apareça ou não. Isso vai dar uma sensação 3D muito maior para o seu material. Outra coisa antes da gente finalizar é que se você utilizar o mapa de displacement lá na saída de displacement no Material Input, em alguns materiais, não são todos, em alguns você vai ter um resultado melhor do que se você não utilizasse esse mapa de displacement, mesmo sem você fazer todo o processo de subdividir a malha. Você vai obter um resultado melhor comparado se você não utilizasse esse displacement, mesmo sem subdividir a malha, e isso vai deixar mais leve com um resultado melhor. Mas lembrando que em alguns casos, se você estiver muito próximo do objeto, se você estiver em um ângulo desfavorável, esse efeito não vai ser muito convincente, por isso que você vai ter que utilizar a subdivisão de malha nesse displacement. Mas em situações onde o seu objeto está muito longe ou você está em um ângulo favorável, esse método sem utilizar a subdivisão de malha vai ser o suficiente para deixar um resultado legal na sua renderização. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de conferir o link da 3DR Class aqui embaixo. Use esse conhecimento com sabedoria. Essa só é uma das várias formas que você tem de fazer o displacement. Essa é a forma que eu mais gosto. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!